Então, a Pro colocou aqui um quadrinho, né? Para a gente poder estudar hoje sobre unidade, dezena e centena. Então, nós vamos iniciar com um material dourado. Vocês já devem ter visto em algum momento na escola, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai representar uma unidade, a gente representa com este pequeno quadradinho aqui, tá? A gente vai ler, ó, unidade e esse quadradinho. Porque ele é unidade. O que que é isso? Só tem um. Então, cada elementozinho desse aqui, uma unidade. Se eu colocar dois quadradinhos desse aqui, dois elementos, eu tenho duas unidades. Se eu colocar três unidades e assim por diante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 unidades. Só que nós não podemos ter 10 unidades aqui na casa da unidade. Então, eu falo que nunca 10. A gente nunca pode ter 10. Então, quando a gente formar 10 unidades aqui, nós precisamos trocar essas 10 unidades pelo quê? Por uma dezena, que é representado por este material aqui. Se você observar, olha, aqui nós temos 10 quadradinhos, que é do mesmo tamanho que esse aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós temos uma dezena, que representa 10 unidades. Então, nessa casa, a gente representa a unidade, nessa casa, a gente representa a dezena. Agora, lembra que eu falo que é nunca 10? Então, se a gente colocar 10 dezenas aqui, a gente pode ficar com 10 dezenas aqui? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente pode ter 10 dezenas aqui? Se a gente não pode ter 10 unidades aqui, na casa da dezena a gente também não pode ter. Então, a gente vai trocar essas 10 dezenas por um desse aqui, que é uma centena. Se você olhar, nós temos, ó, do mesmo tamanho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 desse aqui significa uma centena. Então, cada quadrado desse aqui, cada lugar desse aqui, ele tem o seu nome, tá? Então, essa parte aqui é a unidade, aqui é a dezena e aqui é a centena. Em cada um desses, só pode ter até 9 unidades, 9 dezenas e aqui 9 centenas, que a gente vai estudar mais pra frente. Quando formar 10, a gente precisa trocar todos por um maior, tudo bem? Agora eu vou mostrar a outra parte, como a gente representa esse no quadro de valor, que é a unidade, dezena e centena. Então, agora nós vamos representar no nosso quadro de valor, que é aquele quadro que a gente faz os cálculos, né? Ver como que a gente representa isso em unidade, dezena e centena. Então, olha, a unidade a gente representa com U de unidade, a dezena a gente representa com D de dezena e a centena com C de centena, né? E aí nós separamos, lembra aquele quadro que a gente faz o cálculo? É assim, né? Então, olha, unidade, porque só tem um aqui, dezena, lembra que eu expliquei, né? E a centena é aqui. Então, esse é o nosso quadro de unidade, dezena e centena. Então, vamos agora fazer um cálculo daquelas situações, problemas que a gente sempre coloca lá, que às vezes a gente não compreende muito bem. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um probleminha para vocês, olha. Coloquei umas bolinhas de gude aqui. Então, olha lá, Maria tem, vamos ver, 5 bolinhas de gude, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas de gude. Passou de 9,
tem até 9? Isso. Então, olha, nós vamos colocar aqui, ó, na unidade. Então, ela tem 5 bolinhas de gude. Por que, gente, a gente não coloca aqui na centena? Porque sempre nós vamos começar pela unidade. Ou seja, da direita para a esquerda. Lembra que a Pro colocou sempre do pequenininho, vai crescendo e vai crescendo cada vez mais, tá? Então, sempre do pequenininho para o maior, sempre da direita para a esquerda. Então, a Maria, ela tem 5 bolinhas de gude, tá? E aí, ela foi brincar com o Antônio. E o Antônio tem quantas bolinhas de gude aqui, ó? Tem 2, 3, 4, 5, 6, tá? O Antônio tem 6 bolinhas de gude. Passou de 10? Não passou. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 6 bolinhas de gude, tá? E aí, qual que é a pergunta? A pergunta é, quantas bolinhas de gude a Maria e o Antônio têm juntos? Quando a gente fala de juntar, é o quê? Conta de somar, conta de adição. Então, nós vamos somar quantas bolinhas de gude tem. Qual que é o símbolo da adição? É o mais, não é isso? Daí a gente vai passar um traço aqui embaixo para colocar a resposta aqui. Então, olha só, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os dois juntos têm 11 bolinhas. A gente pode colocar aqui, ó, no mesma unidade? Não, não é isso? A gente tem que passar para dezena, tudo bem? Então, o que que vai acontecer? A gente precisa colocar aqui qual que é o valor. Não deu 11, se a gente somou aqui, a gente somou 11. Então, nós vamos colocar primeiro a unidade. O número 11 não é assim? Qual que é a unidade? Não é aqui? Unidade e dezena, né? Então, nós vamos colocar primeiro a unidade. 1, ó, unidade 1. Depois, a gente vem para dezena e a gente põe o 1 aqui. Então, esse número 1 é a dezena lá e esse número 1 é a unidade, né? Vamos fazer uma outra continha para a gente poder entender agora como que a gente soma aqui, tá bom? Vamos continuar utilizando a Maria e o Antônio como nosso exemplo, tá? Então, vamos lá. Maria foi jogar, né, bolinhas de gude com o Antônio. Ela tinha, vamos somar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolinhas de gude, tá? A gente pode colocar 11 aqui na primeira casa porque ela é direita? Não, né? Como é que a gente escreve o 11? É assim, não é? Então, primeiro a gente começa pela unidade e depois pela dezena. Então, nós vamos apagar aqui, deixar o 1, que é da unidade, e essa dezena nós vamos colocar na casa da dezena, não é isso? Certo. Então, ela tem 11 bolinhas de gude. O Antônio, quando ele chegou, ele tinha mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas de gude. Como que é o número 10, gente? É assim, não é? Qual que é a unidade? Lembra da direita para a esquerda? Unidade, dezena. O 0 vai aonde, então? Ele vai na casa da unidade. Então, nós vamos colocar o 0 aqui. E a dezena vai aonde? O número 1? Aqui, certo? Então, é assim que nós vamos fazer a conta. Então, como que a gente vai saber se aqui é de adição ou de subtração? Pela pergunta. Quantas bolinhas de gude os dois têm juntos? A gente precisa contar tudo isso? Ou a gente pode fazer diretamente aqui? Se os dois têm juntos, nós somamos, nós adicionamos. Então, é uma conta de adição, uma conta de somar. E aí, é só a gente somar. A gente vai somar a unidade primeiro, depois a dezena. Se tivesse centena, seria terceira é a centena, certo? Então, primeira unidade, depois dezena, terceiro a centena. Então, vamos lá. 1 mais 0. 1 mais 0, né, gente? 1 mais 0 é 1, né? Porque não tem nada. E 1 mais 1, 2. Então, quantas bolinhas os dois têm junto? Os dois têm juntos
21 bolinhas de gude, tá? Resposta, gente, sempre completa. Então, ó, resposta, tá? Maria e Antônio têm juntos quantas? 21 bolinhas de gude. Não é assim, 21 bolinhas. Não é só isso. Mas por que você botou 21 bolinhas? 21 bolinhas simplesmente? Não, precisa ter uma resposta para aquela pergunta do problema. Se tá perguntando quantas bolinhas de gude tem que responder. Os dois têm juntos tantas bolinhas de gude, né? Resposta completa do problema, tá? Então, é isso. Se você tivesse, vamos supor que eu tivesse aqui 100 bolinhas de gude. Então, eu vou apagar aqui. Então, vamos se dizer que a Maria tivesse 100 dessas bolinhas. Olha aqui, que aqui tivesse 100 bolinhas. Um monte de bolinha, né? Como que a gente representa o número 100 em algarismos? Não é assim? 1, o 0 e o 0? Ó, então olha lá, ó. Primeiro, unidade, depois dezena e depois centena, tá? Então, nós vamos colocar o 0 primeiro lá na unidade. 0, no 0 ficou lindo. Depois, na dezena, a gente vem e coloca o outro 0. E na centena, a gente põe o número 1. Olha só, 100, tá? Esse 100 a gente representa com esse aqui. Aqui tem 100 quadradinhos, 100 unidades, 100 elementos, tá? Aí, vamos dizer que o Antônio tem 315 bolinhas de gude. Nossa, menino sempre normalmente tem mais, né? Sempre ou normalmente, né? Ou é sempre ou normalmente. Então, 315. Jesus amado, é muita bolinha. Então, aonde que nós vamos colocar isso, ó? Unidade, não é isso, ó? Primeira unidade, depois aqui na casa da dezena e depois na casa da centena, tá? E aí a gente faz o nosso cálculo. Então, primeiro, ó, 0 mais 5, 5. A dezena, 0 mais 1, 1. Centena, ó, 1 mais 3, 4. Então, quantas bolinhas os dois têm juntos? Resposta: os dois têm juntos 415 bolinhas de gude. Respostas completas, tudo bem?